Arbitragem ali do Márcio Rezende. Você vai ver agora como está em campo o Corinthians para pegar aqui o Atlético Paranaense. O goleiro é Fábio Costa. 2 Coelho, 3 Betão, 4 Valdson, 6 Renato, 5 Wendel, Rincon com a 8, 7 Rogério, 10 Gil, 11 Jô, Marcelo Ramos com a 9. Técnico Oswaldo de Oliveira. Tem os jogadores do banco à sua disposição. Aí estão eles, protegidos ali da chuva: Rubinho, Zé Carlos, Rafael, Piá, Rodrigo, Wilson e Bobô. E agora o Atlético Paranaense está em campo com esta formação. Você já está vendo aí o goleiro Diego, número 1, Raulen, número 2, Marinho 4, Fabiano 3, Marcão meia dúzia, Bruno Lança 5, William 8, Jadson com a 10, Fernandinho com a 7, Dagoberto com a 11 e Lan com a 9. E o Levir Coupe tem esses jogadores no banco. Aí estão eles. Vem aí a relação para você dos jogadores que estão no banco: Kleber, Igor, Rogério Correia, Pingo, Ticão, Wanderson e Denis. O árbitro, ele está pitando por Santa Catarina, mas ele é mineiro, todo mundo conhece. É o Márcio Rezende de Freitas, com Alcides Zavascki Pazeto e Vairan Silva Rosa. E o quarto árbitro é paulista Marcelo Rogério, trabalhando aqui também no Pacaembu. Vai apitar, apita Márcio Rezende de Freitas. Está começando São Paulo e Atlético Paranaense, Brasileirão 2004, 7ª rodada. Chuva fina, temperatura baixa, começa o jogo. Dois times que ainda estão devendo para suas torcidas desse Campeonato Brasileiro. Apresentaram muito pouco até aqui. Coelho. Já teve pressão ali do Marcão em cima do Coelho. Já temos a falta marcada pelo Márcio Rezende. O Corinthians já bateu, a bola vai lá para o Valdson. Estão jogando Cruzeiro e São Paulo, lá no Mineirão. 0 a 0 Cruzeiro e São Paulo. Corinthians trabalhando ali com o Renato. Lançamento para a área, bola boa. Primeira participação do goleiro Diego. A torcida do Corinthians já aplaudiu aí essa primeira tentativa, essa primeira bola lançada para a área do Atlético Paranaense. Marcão. Gostou da Dagoberto. Deixou aí para o Marcão. Time comandado pelo Levir Coupe. Apertou ali o Coelho. Não, quem chegava era o Betão, né? O Betão fez a falta na chegada por trás no William. Tá vendo aí o lance, o Betão chegando, derrubando ali o William. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comecinho de jogo aqui no Pacaembu. Vai bater o Jadson. Vai mandar lá para a área. Levantou. Já a bola passou, mas o árbitro já estava pegando uma falta ali. Falta de ataque. Fábio Costa para bater. Para reposição o goleiro do Corinthians. Disparou lá pelo lado esquerdo. Caiu lá o Gil. A torcida já pedia falta. Márcio Rezende manda tocar o jogo. Vem a bola para o Marcão. São dois jogos que encerram esta 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui Corinthians e Atlético Paranaense, no Mineirão. Cruzeiro e São Paulo. 0 a 0 lá, 0 a 0 aqui. Daqui a pouco a gente vai confirmar os resultados dos jogos das 4. Esse é o Jô. Coelho. Manda a bola para o Renato. Encostou ali o Coelho. Tá liberado ali o Coelho para flutuar, né? Tá lá pelo lado esquerdo e sofreu a falta ali, ó. Bola parada, tá aí o lance. A falta cometida pelo Bruno. Bruno lança. E a torcida do Corinthians tomando chuva. Pulando ali, fazendo o seu aquecimento e passando energia para o time. Vai bater Renato. Só 2 na barreira. Renato levantou. O Valdson estava bem na linha da bola, o zagueiro do Corinthians. Renato colocou lá para o Jô. Não perde tempo. Coloca na área. Chegou Marinho. O zagueiro Marinho mandou para escanteio e está tentando conversar com o time ali. Escanteio para o time do Corinthians lá pelo lado esquerdo nesse comecinho de jogo no Pacaembu. Goleiro Diego. Oswaldo de Oliveira ali protegendo-se da chuva. Olha o levantamento. Subiu, Betão não pegou nada. Marcão chutou.
Na verdade foi o Fabiano que chutou e a bola fica lá com o Gil. Marcado pelo Raulen. Ainda o Gil. Renato. Vamos ver essa saída agora do Atlético Paranaense. Errada. Passe errado ali, mas o Corinthians também se complicou. Jadson colocou lá pelo lado direito. Bola metida na frente. Foi buscar Fábio Costa e não havia impedimento não. A jogada era boa. A jogada era legal, limpa para a equipe do Atlético Paranaense, de acordo lá com o assistente número 2, o Vairan Silva Rosa. Vamos ver aqui. Estava na mesma linha, então não tinha impedimento não. Fernandinho colocou lá para o Raulen, meteu na área, perigo. Bateu na bola o Wendel. Saída corintiana. Tá aí o Renato. Daqui a pouco os resultados dos jogos das 4. Vem Corinthians. O jogo tem boa movimentação, né? De lado a lado. Essa bola atravessada vem para o Coelho. Coelho arriscou, bateu. Que bola perigosíssima. Diego defendeu. Que bola, Leivinha. E o Coelho é um jogador muito versátil, né? Um jogador que se movimenta, não fica apenas na sua posição. Vai para o outro lado. Olha o Atlético. Chegada do Ilan. Agora é o Atlético que está chegando, está marcado impedimento lá. E além de ele se movimentar muito, ele tem uma força nos pés incrível, né? Ele bate muito bem, já fez muitos gols de falta, então é um jogador que merece ser bem acionado. Tá aí o Levir. Você viu o técnico Levir Coupe. Vem a bola pro Valdes. Betão. Coelho. Depois de Corinthians e Atlético Paranaense tem o troca de passes. Veja aí, o Criciúma ganhou do Vitória 2-0. Ultrapassou até o São Paulo no saldo de gols, né, para a liderança. O Flamengo não ganhou. 2 para o Fluminense, 1 para o Flamengo de virada. O Flamengo continua sem vencer nesse Campeonato Brasileiro. O São Caetano fez 3-2 no Vasco. O jogo foi lá no Anacleto Campanella. Ponte Preta ganhou lá no Pinheirão, ganhou lá do Paraná 1-0. Ponte Preta foi a 14 pontos também e o Palmeiras goleou o Santos lá na Vila 4-0. Juventude ganhou do Guarani na estreia do Zete, né, como técnico do Guarani. Juventude 2, Guarani 0. Lá em Caxias do Sul. Tá chegando na bola o Dagoberto. Olha o Atlético, olha que bola perigosíssima, tocou na bola, Betão. E se ele pega errado, ele coloca na rede, né, o zagueiro do Corinthians. O Atlético chegou já 2 vezes pelo lado direito, aproveitando que o Renato vai muito à frente, ele não é um jogador que é lateral esquerdo, tá quebrando o galho ali, e por ali entra o Dagoberto. O Dagoberto é um jogador perigoso que gosta daquele lado. Por ali saíram já 2 boas jogadas da equipe do Atlético. Escanteio para o Atlético, lá no segundo pau, na segunda trave. Tiro de meta lá. A partir do dia 12 de junho, Eurocopa no Sport TV. Todos os jogos ao vivo, serão 31 partidas, né? Todas ao vivo no seu canal Campeão. As finais da Eurocopa em Portugal. Saída corintiana agora com o Rogério. Foi desarmado com falta do Dagoberto. Márcio Rezende de Freitas parou o jogo ali. O importante é o seguinte: Flamengo, Paysandu e Botafogo continuam sem vencer neste Campeonato Brasileiro. Neste grupo nós tínhamos também o Atlético Mineiro, mas ontem o Atlético Mineiro ganhou do Curitiba, né? Então o Atlético Mineiro conseguiu sua primeira vitória. Flamengo, Paysandu e Botafogo ainda não venceram. E o São Paulo é a única equipe invicta neste Brasileirão 2004. Jota. Opa. Informação do Oswaldo de Oliveira. Passou para o Coelho para passar para o Wendel. Não desgruda do Dagoberto, vai até o final do jogo colado nele. Bruno Lohans está de olho ali no Oswaldo Oliveira. Marcos Pérez está lá acompanhando todas as ações e reações do Levir Coupe. Aliás, o Oswaldo deve ter ouvido aqui os aplausos do Levir Coupe para o Dagoberto. As 2 vezes que ele chegou pela direita do ataque e cruzou bolas na área do Corinthians. Desviou, Jô.
Jogada confusa por ali. Marcão. Vai tocando o Atlético. Esse é o Fabiano. Mandou a bola lá para o Raulen. Atlético Paranaense com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Corinthians 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas desse Brasileirão. Agora tem aquele tabu, né? Há 6 anos que o Atlético Paranaense não perde para o Corinthians. Desde 98. Foi um 4-2 para o Corinthians aqui no Pacaembu. 2 gols do Marcelinho, um do Edilson e um do Didi. Olha o Corinthians. Renato. Marcelo. Marcelo Ramos abriu aqui para o Coelho. Tá passando por ali o Rincon. A jogada é boa. Fez bem ali o Breck. Se atrapalhou. Tenta a recuperação e parece que sobrou aquele cotovelo do Rincon. O cotovelo do Rincon é marca registrada dele, né? Parece que sobrou ali. É um jogador muito experiente, utiliza muito os braços, né? Quando pega essa bola para protegê-la. Mas essa aí foi falta do Rincon. Tá aí o lance, ó. O Rincon disputando a bola ali. Olha lá, cotovelo esquerdo do Rincon acertando lá o William. William. Dagoberto tocou no Ilan. Escapou bem o Ilan. Tá se arrumando ali. Houve o desvio. O Wendel mandou a bola para escanteio. Escanteio para o Atlético Paranaense. Passes errados 10 até agora, 6 do Corinthians. São os números do jogo aqui do Pacaembu. Continua 0-0 Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão. Quem vai bater o escanteio é o Jadson. Já está autorizado. Está olhando para ver aonde vai mandar essa bola. Levantou, Rincon tirou. William. Dagoberto. Bola infiltrada, lance bom. O zagueiro Marinho estava se arrumando ali para bater, mas acabou se complicando. E aí o Rogério. E aí vem o Corinthians e o Atlético vai se arrumando lá atrás. Gil. Renato. Rincon. Esse é o zagueiro Betão. Estendeu a jogada aqui para o Coelho. Veja aí que estamos com 11 minutos de jogo. Betão. Levi Coupe quer que o Atlético se comunique mais, que os jogadores gritem mais as jogadas. Renato. Bola ajeitada pelo Jô para o Renato. Vai mandar para o Coelho. Chegou nele, dominou. Caiu. Quem estava no lance era o Marcão. E o árbitro já está tirando o cartão para o Marcão. Primeiro cartão do jogo, hein? Veja o lance. Com o pé direito embaixo, o Marcão derrubou o Coelho. Tá aí, ó. Corinthians 2 faltas, o Atlético Paranaense já cometeu 5. E o Rogério tá na bola e lá o goleiro Diego. Ele que já fez uma defesa importante no jogo. Agora o Renato tá querendo bater também, hein? É o Renato, ó. Dispara, volta para ele. Tentou bater de novo, o Rogério. Tá marcado o impedimento do Jô pelo Alcides Pazeto, que é o assistente número 1. Olha o impedimento aqui, ó. Foi bem marcado. O Cruzeiro faz 1-0 lá. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Lá no Mineirão. E depois que o Marcão tomou o cartão amarelo, o Oswaldo falou para o Coelho: vai para dentro dele, jogando sempre na perna direita dele, que ele vai ser expulso. Subiu Fabiano. Marcão. Marcão já fez 3 faltas. O ala da equipe do Atlético Paranaense. Raulen. Vai se arrumando a equipe do Atlético. Tá lá o Dagoberto. Gustavo Jadson. Bola bateu no Jadson. Lateral Corinthians. Gil. Escapou ali do Raulen. Traz o jogo aqui pro meio.
Rincon. Sempre a opção aqui na direita o Coelho. Agora vai ter que voltar. Rincon. Manda a bola para o Renato. Chegou, não perde tempo, coloca na área. Tirou dali Fabiano. Bastante recuado aí o Ilan. Aí o artilheiro Ilan. Lateral para o Atlético. Depois de Corinthians e Atlético Paranaense, tem o troca de passes com Luiz Carlos Júnior, Roberto Assaf, Alex Escobar. Os vestiários, os gols, tudo do fim de semana do Brasileirão. Aí o Betão. Valdson. Olha, há 16 anos não acontece um 0 a 0 entre Corinthians e Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Olha que chegada boa. Firme ali o zagueiro Fabiano. O último 0 a 0 entre Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro foi em 1988, no Pinheirão. Rowling. Bola no meio ali para o Dagoberto. Fábio Costa está atento. Já sai jogando com o Coelho. Portanto, 1 para o Cruzeiro, 0 para o São Paulo. Primeiro tempo lá no Mineirão. É o outro jogo das 6. Volta a bola para o Valdson. Wendel. Rincon. Colando para o Betão. Betão colocando lá na frente. Lateral para o Corinthians. Coelho tem pressa. Rogério. Marcelo Ramos. Coelho. Foi para cima, chegou no fundo, levantou. Gil ajeitou. Tirou dali o zagueiro Marinho. E aí o Valdson. O Corinthians tem a iniciativa do jogo, agora tem dificuldade. Toca a bola muito lateralmente, claro, tem que procurar explorar o Coelho e como o Gil também, que cai muito bem do lado esquerdo e não sofre uma marcação muito forte. Porque tá difícil para o Corinthians tentar a jogada pelo meio. Agora, do outro lado, o contra-ataque do Atlético, tem jogadores no meio de campo que são muito ágeis, né? Como o Jadson, o Fernandinho, o próprio Dagoberto que volta, o William. Então tem que tomar cuidado nesse sentido a defesa corintiana. Escanteio para o Corinthians, olha lá. Foi desarmado ali o Gil, bola para fora, escanteio para o time do Corinthians com 16 para 17 do primeiro tempo. Confirmando que o São Caetano ganhou do Vasco 3 a 2, nos escanteios veja aí 2 a 2. Bateu o Renato. William. Dagoberto, ele e o Wendel. Foi bem para a bola, foi bem para a jogada do Wendel. Coelho com Valdson. Rincon. Palmeiras fez 4 a 0 no Santos lá na Vila. Jadson. Dagoberto. Marcado lá pelo Wendel, desarmado pelo Wendel. Fluminense ganhou do Flamengo de virada 2 a 1. Você viu que a chuva apertou, né? Você percebe nas imagens que a chuva aperta aqui no Pacaembu. Chegou o Fernandinho, caiu o Fernandinho, tiro de meta. 1 a 0 para o Cruzeiro. São Paulo tem 14 pontos ao lado do Internacional. O Criciúma também foi a 14 pontos. O Criciúma ganhou agora há pouco do Vitória 2 a 0. O saldo do Criciúma é melhor que o saldo do São Paulo e do Inter. E esse resultado, então, melhor ainda para o Criciúma, né? Que nesse momento vai liderando o Brasileirão. Aí o Rincon. Manda a bola para o Renato. Gil tá ali para ajudar. Tocou para o Gil. Renato na frente. Gil com a bola. Marcelo Ramos tenta a tabela. Fabiano. Rowling. Tentou Dagoberto ali pelo meio. Valdson. Rincon. Volta para o Valdson.
0 a 0 Corinthians e Atlético Paranaense. Essa bola vai para o Betão. Pouca participação tem até agora o Jô e o Marcelo Ramos. Os homens que vêm de trás é que tentam girar essa bola, explorando principalmente o ala direita, o Coelho e mesmo o Gil, que sempre cai muito pela esquerda, mas pelo meio está difícil para o Corinthians. Em junho tem o torneio Wimbledon aqui no Sport TV. Sport TV Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. A torcida corintiana está encharcada, mas está fazendo a sua parte. Falta para a equipe do Atlético. Jadson. Levantou lá, buscando o Dagoberto. Bastante recuado ali o Gil. Pressionado. Marcada a falta do Fernandinho. Desentendimento ali entre o Fernandinho e o Gil. Daí o lance, ó. Daí o árbitro marcou a falta. Depois houve um ligeiro desentendimento ali entre eles. Betão. Renato. Lá pela esquerda o Jô tá querendo, a bola vem no Gil. Agora é pro Jô. Apareceu o Bruno Lança. Mandou para fora. Lateral para o Corinthians. Estamos no primeiro tempo aqui, 21 minutos. Apertou mesmo na chuva, hein? Renato, Jô. Bateu na bola, Jadson. Tá com ela, Valdson. Tem opções, tá difícil pro Valdson. Os jogadores têm que sair mais da marcação, não pode ficar ali. Então facilitando a marcação para a equipe do Atlético. Então quando um jogador, um zagueiro pega essa bola, tem que encostar nele, tem que vir buscar essa bola, o meia ou mesmo o Rincon, o Rogério. Isso não está acontecendo, então não tem para quem passar. Nós falamos aí que há 16 anos não acontece um 0 a 0 entre Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Santos e Figueirense ainda não... Quer dizer, o Santos é o único time que ainda não empatou nesse Campeonato Brasileiro. O Figueirense também estava sem empatar, mas o Figueirense empatou ontem, né, com o Botafogo. Então agora o Santos é o único time que ainda não empatou nesse Campeonato Brasileiro. O Santos que perdeu de 4 a 0 agora há pouco lá na Vila para o Palmeiras. Valdson, Wendel. Veja aí o Oswaldo Oliveira. Rogério voltando ali para o Betão. E aí o Levir. Renato. Marcado pelo Raulen. Rogério. O Atlético, quando não tem a posse de bola, retorna todo ao seu campo e espera ali o Corinthians. Então, ficam muitos homens aí, o que dificulta as ações da equipe corintiana. Valdson mandou a bola aqui para o Coelho. Vai encarar o Marcão. Grande jogada em cima do Marcão. Estava na cobertura o Bruno Lança. E aí apareceu o Fabiano, deu de bico. Wendel. Tentou atravessar essa bola para o Renato. Fernandinho ajudou lá. Rincon. Valdson. Depois do futebol tem o troca de passes com Luiz Carlos Júnior, Roberto Assaf e Alex Escobar. Os vestiários com os repórteres do Sport TV e Premier. Todos os gols. Olha o Gil. Olhou o Gil. Ficou difícil. Manda a bola pro Coelho. Marcão tá marcando. O William tá ajudando. Gil. Rincon. Ó. Coelho. Tem a bola pro Betão. Rincon. Ganhou lateral. Hoje pela Série B tivemos o Ceará ganhando do Náutico lá nos aflitos. 3 a 1. Grande vitória do Ceará. Santo André, daqui a pouco a gente vai ver o resultado final, mas o Santo André estava ganhando do Remo lá no... Olha aí.
2-2, 2 gols do Elinho. Final, reação do Remo, que estava perdendo lá no Evandro Almeida por 2-0 para o Santo André. E o segundo gol foi aos 46 minutos. Que sofrimento aí para a torcida do Remo, lá em Belém. Santo André que eliminou o Palmeiras, né, na Copa do Brasil. Vai pegar agora o 15 de novembro de Campo Bom. 15 de novembro, Gaúcho. Marcão. Chegou o Ilan, dominou, bateu, travado ali o Ilan. É dele ainda. De primeira, gol! Jadson! 25 minutos, insistiu o Ilan. Rolou a bola para quem chegava, era o Jadson. E aí ele executou o Fábio Costa. E o Atlético Paranaense faz 1-0 nesse primeiro tempo. E ficou mal posicionada a defesa do Corinthians, porque o jogador Jadson recebeu essa bola do Ilan sozinho, não tinha ninguém ali. Então facilitou a finalização. É aquilo, o Atlético chegou 3 vezes até agora. Em uma já consegue o gol. O Corinthians domina a bola, mas não tem tanta objetividade. Então as chances mais claras ficaram por conta do Atlético. Ilan faz o segundo dele no Brasileirão, esse é o 6º do Atlético. O gol do Jadson foi aos 25 minutos desse primeiro tempo. Pois não, Perdão, Pérez? onde eu disse Ilan, entenda-se Jadson. Quem construiu tudo foi o Ilan, né? Foi lá, dividiu com o goleiro, foi até a linha de fundo, rolou para o Jadson, olha ele aí. E aí ele bateu de primeira, estava sem marcação, totalmente livre o Jadson para fazer 1-0 para o Atlético Paranaense. Bateu o Marinho. Valdson. Dagoberto. Boa jogada do Dagoberto. Boa jogada do Raulen. Fernandinho rolou. Jadson de novo. Chegou e bateu pro gol. Gol! Outra vez o Jadson. 2-0 para o Atlético Paranaense. Em 1 minuto e meio o Atlético Paranaense faz 2-0 com 2 gols do seu camisa 10. Leivinha. E que jogada bem trabalhada, né? O Fernandinho, eles estão tocando a bola com rapidez. Eu dizia que o meio de campo do Atlético é isso, são garotos, são jovens jogadores, a maioria tudo lá feito lá dentro do Atlético mesmo, mas são ágeis, né? Jogam fácil, tocam bem essa bola. E conseguem o segundo gol, o que dá muita tranquilidade nesse primeiro tempo para o time paranaense. Mais um, Pérez. A contabilidade aí do Jadson, do Atlético Paranaense. Esse é o 7º do Atlético que chegou para essa partida. Olha aí. O Atlético chegou para essa partida com 0 de saldo, né? Tinha feito 5 gols e tomado 5. Agora já contabiliza 2 aí no saldo. Com esses 2 gols, Bruno, evidentemente o clima está carregado aí no banco do Corinthians, né? Com certeza o Oswaldo está gritando demais com o time, pedindo iniciativa para... Sentiu que o time se abateu demais com o primeiro gol. Com o segundo, então, não dá nem para falar. E com esses 2 gols sofridos, Jota, a equipe do Corinthians volta até a pior defesa do campeonato com 16 gols sofridos. Vem a bola para o Coelho. O Jadson finalizou 2 vezes e fez os 2 gols do jogo. 2-0 para o Atlético Paranaense. Jadson é um jogador de 20 anos, revelado no próprio Atlético Paranaense, disputa o 2º brasileiro dele. O ano passado ele fez 6 gols. Sport TV, Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Em junho tem a Eurocopa no Sport TV. Todos os jogos das finais da Eurocopa ao vivo. 31 partidas. Dagoberto. Bota Rogério. Foi com medo para a bola o Fernandinho. Chega Bruno. Aí o Bruno lança, o Gil ali pressionando, deu uma travada ali o Gil. Lateral para o Atlético Paranaense. Aos 25 o Jadson fez 1-0 e aos 26:30 o segundo gol. Marcelo Ramos ali marcado pelo Marinho, você estava vendo. Lateral para o Atlético. E aquele tabu continua então, né? Há 6 anos que o Atlético Paranaense não perde para o Corinthians em campeonatos brasileiros. A última derrota foi em 98. Está 2-0 para o Atlético.
E nesses 6 anos, Jota, foram 3 jogos aqui no Pacaembu com 3 vitórias do Atlético Paranaense. Vai construindo, por enquanto, a 4ª vitória seguida na casa por adoção do Corinthians, né? Coelho. O Dudu faz 2-0 para o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Cruzeiro 2, São Paulo 0. Saiu Fábio Costa. São Paulo que está sem muitos titulares, sem vários titulares nessa partida contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está fazendo a parte dele lá, né? O Cruzeiro que também tem 11, vencendo, vai a 14 também, como tem o São Paulo, como tem o Internacional, Criciúma, Ponte Preta também foi a 14. A ponta da tabela fica emboladíssima, hein? Gil. Dagoberto chegou ali, fez a falta o Dagoberto. O Atlético sobe 4 posições com este resultado. É o 10º neste momento o Atlético Paranaense. O Corinthians perde uma posição, vai para 17º lugar. O Atlético desde o início da partida volta todos para o seu campo para receber o Corinthians ali, começa a fazer a marcação e tem o importante, olha o Corinthians, o importante é que o Dagoberto volta para marcar também, quando não é o Dagoberto é o Ilan, então todos eles fazem a marcação. Agora quando eles têm a posse da bola, aí sim que eles partem rápido para o contra-ataque e tiveram sorte nessas 2 jogadas que originaram os gols. Daqui a pouco vamos ver o gol do Dudu. Cruzeiro 2, São Paulo 0. Renato. Depois do futebol tem o troca de passes. Detalhando a rodada de fim de semana do Brasileirão. Aí o Rincon. Olha a dificuldade que tem o Rincon para achar alguém. Não acha ninguém para fazer o passe. Betão voltando para ele. Rincon. Lateralmente, Valdson. Betão. Lançamento para o Marcelo Ramos. Que dificuldade ali, hein? Coelho. Esse é o Betão. É o Betão. Foi puxado pela camisa. Segue a vantagem do Corinthians. Coelho levantou. Deu para perceber que foi um contra-ataque. Olha a puxada de camisa ali que sofreu o Betão. O árbitro não deu porque o Corinthians levou vantagem. Primeiro tempo lá no Mineirão, 2-0, Cruzeiro. Cruzeiro que tem o técnico Emerson Leão estreando. Tá com a bola, Coelho. Os jogadores de frente do Corinthians aceitam muito passivamente a marcação. Eles ficam estáticos ali, parece que estão se escondendo, não querem a bola. E aí fica difícil para os homens de trás para tocar. Então estão obrigados a tocar lateralmente. Com isso não existe efetividade alguma nas jogadas. O tempo vai passando e o Corinthians perdendo. Gil. Raulen e o Fernandinho. 2 ali em cima do Gil, olha lá. Complica-se ali o Fernandinho. Se atrapalhou, complicou tudo. Bola para a área. Tira Marcão. Rogério. Rincon. Tocou mal o Rincon. Recuperação boa do Wendel. O Wendel na dividida acertou ali o Bruno Lance. E o árbitro está tirando o cartão para o Wendel. Primeiro cartão para o time do Corinthians. O Atlético já tinha tomado né? Aquele cartão para o Marcão e agora para o Wendel. Tá aí o lance. Olha que perigo. Foi com o pé lá em cima. Foi imprudência do Wendel, né? Nessa jogada. Ele poderia ser expulso. 7 faltas o Corinthians, 8 faltas cometeu o Atlético Paranaense. Raulen. Jadson. Dagoberto não pegou. Betão. Mas perceba a diferença que como sai para o jogo o time do Atlético Paranaense.
O Raul pega a bola, encosta o Fernandinho, encosta o Dagoberto. É isso que tem que fazer do outro lado o Corinthians. Bruno Lance. Confuso para sair lá de trás o time do Corinthians, ó. E aí, gol! Dagoberto para o Atlético Paranaense. Muito confuso o time do Corinthians para sair do seu campo. E o Dagoberto, que é rápido, que é definidor, aproveitou e aos 35 faz 3-0. As coisas foram facilitadas agora, né? No erro, né, de passe do time corintiano, sobrou a bola para o Zé Roberto, o Dagoberto, que é um jogador muito rápido, e foi um tiro preciso. Dagoberto fez o segundo dele no Brasileirão, o 8º gol do Atlético Paranaense. 3-0 no primeiro tempo para o Atlético Paranaense aqui no Pacaembu. Olha o passe errado do Rincon ali, ó. Raulen. Sport TV, Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Em junho tem a Eurocopa no Sport TV. Todos os jogos das finais da Eurocopa, 31 partidas ao vivo no seu canal campeão. Aí o Jô. Coelho. Rincon. Percebo que a torcida do Corinthians começa a pegar no pé do Rincon. Já dá para perceber, não dá, Bruno? E não é pouco não, viu, Jota? O pessoal já está descendo aqui para a grade, próximo ao banco de reservas, já para começar a xingar e a hostilizar os jogadores do Corinthians, e em especial o Rincon, que geralmente é poupado das críticas, mas hoje nem o Rincon está se salvando. Tá aí Oswaldo Oliveira. Vamos ver se até o final do primeiro tempo, estamos com 37, se ele faz alguma alteração no time do Corinthians. Renato. Por enquanto ninguém se mexeu aqui no banco de reservas. Renato e o Raulen. Subiu lá o Marcão. Vai sobrar ali para o Gil. Ajeitou. Chegou Jadson. Mandou para fora ali o Jadson. Lateral Corinthians. Vem a bola para o Gil. Escanteio para o Corinthians. Bola em jogo 25-25. Bola parada 10:59. Corinthians com 65% na posse de bola. O Atlético finalizou 3 vezes. Está 3-0 para o Atlético. Aproveitamento 100%. E agora o Jô de cabeça mandou para fora. No início da partida tinha feito 2 boas jogadas pelo lado direito. Nós até comentamos sobre isso. Mas depois só o Corinthians que tinha a posse da bola. O Corinthians que ia à frente. Tocava muito mais a bola. Mas cadê a objetividade? Não adianta. E pouco a pouco foi chegando o Atlético. Tudo na base do contragolpe. E foi feliz no aproveitamento. Olha o Coelho. Cruzeiro vai fazendo 2-0 no São Paulo, lá no Mineirão. Aqui o Atlético Paranaense vai fazendo 3-0 no Corinthians. Estamos no primeiro tempo dos jogos das 6. Coelho desarmado. Aí o Valdson recebe um presente ali pelo meio do Fernandinho. Renato. Marcelo Ramos tocou para o Rogério. Tá de frente, bate. Sobrou para o Gil, tocou para trás. Todo mundo avançou, né? A bola veio atrás. Aí o Ilan. Escapou do Rincon. Esse é um momento difícil para o Corinthians, porque o jogador precisa ter tranquilidade. Perdendo por 3-0 e a torcida chiando, que é uma coisa natural do torcedor, ficam realmente mais difíceis a coisa. As jogadas já não saem como o que você imagina, o que você pensa. Fica difícil porque o aspecto emocional é muito importante nessa hora. William. Grande jogada, recupera-se bem o Betão. O William estava fazendo ali um circo, né, em cima do Betão. E aí tem falta cometida pelo Fabiano. Nos jogos das 4, São Caetano ganhou do Vasco 3-2. O Palmeiras fez 4-0 no Santos, lá na Vila. Fluminense de virada fez 2-1 no Flamengo, lá no Maracanã. Criciúma 2-0 no Vitória. Ponte Preta ganhou do Paraná lá no Pinheirão, lá em Curitiba, 1-0.
E o Juventude ganhou do Guarani, lá em Caxias, 2-0. Gil. Prende ali o Gil. Tá tentando fazer a jogada individual, né? Se tocando já tá difícil, deve estar dizendo o torcedor do Corinthians. Imagine levar sozinho, né? Não, a jogada individual é importante quando o passe é inútil para o companheiro. Aí ele tem que tentar, mas ali com 3 jogadores em cima dele é muito difícil. Ele possa levar vantagem. Rogério. A torcida queria que ele batesse pro gol. Rincon. Aos poucos a torcida do Corinthians vai perdendo aqui aquela alegria do batuque, de cantar, de gritar. Já começa a resmungar aqui a torcida do Corinthians. Escanteio, hein? Olha ela aí. Quer dizer, a torcida já começa a perder a paciência aqui no Pacaembu. Goleiro Diego da equipe do Atlético Paranaense. Vai arrumando ali a sua área. Na bola, Coelho. Fernandinho tirou. Renato tocou. Na confusão, Ilan toca na frente e esse é o Jadson, que já fez 2. Foi desarmado na bola, hein? O Márcio Rezende agora errou porque o Wendel chegou na bola. Vamos ver o lance. Olha lá, tocou na bola o Wendel. Depois o jogador do Atlético acabou tropeçando no jogador do Corinthians. Falta para a equipe do Atlético bater 41. Primeiro tempo. Está perto da bola ali o Jadson. Bruno. Raulen. Fabiano. Rogério. Rincon. Marcelo Ramos. Renato. Lá na frente ele tem o Gil. Ainda está com a bola o Renato. 3-0 para o Atlético Paranaense. Terminou o primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro 2, São Paulo 0. São Paulo, o único time invicto nesse Brasileirão, está perdendo lá em Belo Horizonte. Coelho. Aí está impedido. Marcou Alcides Pazeto, assistente número 1. Impedimento do Jô. Tá aí o lance, ó. Olha, Corinthians e Atlético Paranaense nunca se enfrentaram em fases decisivas de Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, as duas equipes já se encontraram nas quartas de final em 2 oportunidades, em 97 e 2001. Mas em campeonatos brasileiros, não. Nos impedimentos, Corinthians cometeu 2, o Atlético 1. Nessa segunda-feira, 9 da noite, Luiz Roberto apresenta o Bem Amigos, recebendo o técnico Mauro Galvão do Botafogo e o cantor Fagner. 9 da noite. E o Atlético mata a jogada logo na saída de bola do Corinthians, né? Isso deixa o time muito mais nervoso. Rincon. Wendel. A torcida começa a gritar Rubinho. É isso, Bruno? Exatamente. Para provocar o Fábio Costa? Evidentemente deve ser isso, né? Só pode. Só pode. Rincon. Mas foi um grito tímido aqui. Quer dizer, não foi o grosso da torcida, não. Jô recebe, pega mal na bola o Jô. Aí se afobou o garoto Jô, né? Porque ele estava em boas condições. Mais um. Rogério. Wendel. Wendel. Bateu pro gol. Que bola perigosa! O goleiro Diego manda para escanteio. Chute do Wendel. Já que tem muita dificuldade pela boa pegada de defesa do Atlético, tem que fazer isso mesmo, o Wendel. Eles não estão chutando também. Foi um belo chute. A bola está mais pesada, né? Porque a chuva, tudo isso. Então complica para os goleiros. E a bola ia entrar, hein? Você viu na repetição ali, numa das repetições, né? No ângulo de baixo. Ela ia entrar. Coelho. Waldson. Momentos finais do primeiro tempo. Rincon.
Renato ajeitou de cabeça para o Gil, dominou mal a bola. O Rogério está com ela. Mandou para a área. Vai sair jogando o Atlético. William. Lançamento lá para o Marcão. Chegou o Wendel. Bateu na bola Fábio Costa. Fica a bola com o Coelho. O Bandeira estava dando alguma coisa aqui. Agora deu. Ele estava marcando uma falta anteriormente, o Alcides Pazeto, né, que é o assistente número 1. Aí ele baixou rapidinho, depois marcou o impedimento. Tá aí, ó, no impedimento ele acertou. Ele pediu só 1 minuto. Já deu uma olhadinha para o relógio o Márcio Rezende. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Pacaembu. Resultadaço vai conseguindo o Atlético Paranaense aqui, vai metendo 3-0 no Corinthians. Termina o primeiro tempo, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcida corintiana vaiando. Bruno Lohance e Marcos Pérez. Falar aqui com o Fábio Costa. Fábio, você tava vendo tudo. O Atlético chegou 3 vezes e fez 3 gols. O que está acontecendo com o Corinthians? Difícil, time. Dominou boa parte do jogo, tentou algumas jogadas boas, não conseguiu fazer o gol e tomou 3 gols que não poderia ter tomado. 3 bolas que nós perdemos na saída de bola. É complicado e quando isso acontece no primeiro tempo, uma expectativa que tinha boa do time, isso cai sempre no ombro de alguém. Você está dizendo que vai cair no seu porque a torcida já gritou o nome do Rubinho? Se esquentar as cabeças pensando em jogar bola. Faz parte da torcida, a torcida é apaixonada. Eu estou trabalhando, estou fazendo o melhor de mim. Se eles estão gostando ou não, isso é uma coisa que depende muito do resultado, o gosto do torcedor. Claro que ele não está satisfeito, como muito menos eu estou. Mas isso aí faz parte das críticas, fazem parte, isso vai fazer com que eu cresça. Tá aí então, agradecendo ao Fábio Costa, goleiro do Corinthians, Pérez. Jadson, autor de 2 gols. Jadson já tinha marcado 2 gols pelo Atlético no time de cima. É a primeira vez, né? É uma felicidade enorme fazer em cima do Corinthians ainda uma equipe de nome no Brasil. É uma felicidade para mim. Esse jogo, com certeza para vocês, depois de uma vitória sobre o Santos, era muito importante, por isso também essa aplicação, né, Jadson? Vocês pensam assim, conversaram sobre isso? Nós conversamos, se a gente ganhar hoje, né, a equipe sobe bastante na tabela. E a gente se concentrou bem nisso daí, conversamos e aí conseguimos fazer um bom resultado no primeiro tempo. Então vai apitar o Márcio Rezende de Freitas. Vai começar o segundo tempo aqui no Pacaembu. Começa o segundo tempo. 3-0 para o Atlético Paranaense. Oswaldo Oliveira não mexeu no time. Daqui a pouco vamos saber do Leivinha se seria o caso de ter mexido. Olha o Ganato. Não teve o corte do William. Seria o caso de ter mexido no time, Leiva? Olha, o Oswaldo Oliveira sabe mais do que nunca o que ele tem ali no banco. Talvez ele deva esperar pelo menos uns 15 minutos, né, para tentar alguma coisa. Também não tem tantas opções. A verdade é que precisa ter tranquilidade. E isso é difícil nessa hora, perdendo por 3-0. Tem que buscar os jogadores de frente, tem que buscar sair da marcação para receber a bola, como foi agora o jogo. Isso é importante, porque senão fica difícil. E às vezes os que vêm de trás tem que procurar finalizar para ver se consegue. Difícil, mas pode conseguir virar isso daí. Mas primeiro tem que ir em busca do primeiro gol. E isso é importante que saia logo no início. Ele tem o Zé Carlos, Rafael, Piá, Rodrigo, Wilson e Bobô no banco, né? Além do goleiro Rubinho. Olha o Jadson. William. Tá aparecendo lá pela esquerda o Marcão. A bola não chegou no Marcão, cortou Coelho. O difícil é que ele, em outras oportunidades, já utilizou esses jogadores e não teve sucesso. Né? Esse é o grande problema. Jô. Renato. Já começou o segundo tempo lá no Mineirão. Cruzeiro 2, São Paulo 0. Jô. Fez bem a jogada em cima do Marinho. Levantou. Tirou Fabiano. Aí o Fernandinho. Foi mal, foi mal. Perdeu a bola o Fernandinho. Gil. Reservas do Corinthians vão iniciar o trabalho de aquecimento. Marcelo Ramos. Coelho.
Depois do futebol tem o troca de passes. Oscar Júnior, Roberto Assaf, Alex Escobar. Os repórteres com os vestiários, os gols pelo Brasil. Logo mais no troca. Jadson enfiou na frente para o Ilan. Aí o zagueiro Betão. Manda a bola para o Rincon ali, o Valdson. Rincon. Lançamento para o Jô. Matou pro adversário, né? Rogério. Aí o Betão. Valdson. São Caetano ganhou do Vasco 3-2 lá em São Caetano. Betão. Jô. Fluminense de virada ganhou o Fla-Flu 2-1 no Maracanã. Rogério. Rincon. Bola enfiada para o Renato. Correu muito. Estava marcado impedimento lá. Veja aí os jogadores do Corinthians no aquecimento. E aí a jogada. Vamos ver aqui. Estava realmente adiantado o Renato. O Palmeiras fez 4-0 no Santos. Criciúma ganhou do Vitória 2-0. Nesse momento o Criciúma é o líder do campeonato. Ponte Preta ganhou lá em Curitiba do Paraná. O Juventude ganhou do Guarani lá em Caxias 2-0. A Ponte Preta ganhou por 1-0. Jogos das 4. Tá com a bola o Raulen. Tentou ali o Fernandinho. Valdson. Tomou conta da bola, saiu jogando o Valdson. 3-0 para o Atlético Paranaense. Coelho. Betão. Valdson. Próximo jogo do Corinthians é clássico contra o São Paulo. Já o Atlético Paranaense tem o Cruzeiro pela frente domingo na Arena da Baixada e depois ainda vai ter Flamengo, Vitória e Atlético Mineiro. Só jogo difícil, né, Jota? Só pedreira. Coelho. Boa jogada. Bom lance. Subiu lá o Jô, com ele o Raulen. O Jô é muito mais alto que o Raulen, mas a chegada da bola favoreceu ali o Raulen colocar para escanteio. 5 minutos. Subiu o Marinho. Jadson não pegou nada. Rincon. Aí o Renato. Colocou lá para o Gil. Bruno lança. Correndo o risco de fazer pênalti. Ele foi por baixo, tocou na bola. Tá aí o Levir, ó. Conversando ali com o banco. Escanteio para o Corinthians, vai bater o Renato. Você viu lá o goleiro Diego. 7 nos escanteios, 7-2. E aí atentou ali o Valdson uma bicicleta, uma meia bicicleta. Pegou mal na bola, a torcida não gostou. O torcedor do Atlético Paranaense gostou. Lá em Belo Horizonte, continua Cruzeiro 2, São Paulo 0. Segundo tempo lá. Manda para fora a bola o Wendel. Aí o Osvaldo. E aí os torcedores do Atlético Paranaense ali, ó. O Bruno já disse, né? O Corinthians veio para esta 7ª rodada com uma segunda pior defesa do campeonato, mas já é a primeira, né? É isso, né, Bruno? Com os 3 gols sofridos só no primeiro tempo da partida de hoje, o time já chega a 17 gols sofridos em todo o Campeonato Brasileiro. Saiu o cartão para o número 7, o Fernandinho, naquela falta que ele fez no Rogério lá. Segundo cartão para o time do Atlético. O primeiro foi para o Marcão e o Corinthians tomou um com o Wendel. Valdson. Rincon.
Olha o presente do Rincon para o Raulen. Tentou recuperar. Subiu Dagoberto, subiu também o Valdson. Betão. Coelho. Vai o Coelho. Rogério. Rincon. Renato com ela. Levantou lá para o Jô. Bateu na bola Fabiano. Não chega a tempo lá o Dagoberto. Faltam 82 dias para as Olimpíadas de Atenas e o Sport TV vai abrir 4 canais para o assinante campeão a partir do dia 13 de agosto. Rincon. Posição é boa, lance bom, tá lá o Jô, girou, foi travado. Gabriel desconta para o São Paulo lá no Mineirão. Cruzeiro 2, São Paulo 1. Gol do Gabriel. Segundo tempo lá. Valdson. Tá aí Cruzeiro 2, São Paulo 1. São Paulo, na verdade, para continuar como líder, né, precisa empatar lá com o Cruzeiro, porque aí ele iria a 15 pontos e deixaria com 14 o Internacional, o Criciúma, né? Aqueles que estão Figueirense, que tem 13. Vai trocar. Wendel. Daqui a pouco a informação do Bruno. Mexida no Corinthians já já. Dupla. Dupla. Opa. Olha o Coelho, olha que jogada boa do Coelho. Tirou o Fernandinho. Mas a jogada tem que ser assim. O Coelho é o jogador mais efetivo ali, porque quando a marcação é muito forte, você tem que tentar a jogada individual, não pode ficar apenas na sua posição. Você tem que fazer algo mais para tentar conseguir o primeiro gol. Não adianta só ficar tocando a bola lateralmente, tudo isso não resolve nada. Tem que ser com velocidade e tentar a jogada individual, como é a segunda vez que o Coelho faz, né, no segundo tempo, essa jogada individual. Wendel. Já Piá e Zé Carlos na equipe do Corinthians. Piá e Zé Carlos. Rincon. Dá uma atravessada nessa bola. Tentou, né, meter a bola lá pro Coelho. Olha o que o Rincon fez aí, ó. Deu uma armada legal no time do Atlético. Chegou Ilan, brigou para a defesa, parece que levou com o braço. Renato e o Wendel vão sair. O Renato tem a 6, o Wendel tem a 5. Piá com a 15, Zé Carlos com a 13. As duas alterações do Oswaldo. Daqui a pouco vamos saber do Leivinha. O que ele está achando dessas duas alterações do Oswaldo. Rogério tocando a bola aqui no Renato. Passe errado do Renato. Passe errado do Atlético. Aí o Gil. Ilan. Voltou aí para ajudar o Ilan. Adiantou demais a bola. Wendel. O Atlético vai ganhando do Corinthians 3-0 aqui. Passamos de 10 minutos do segundo tempo. Os últimos 5 jogos entre Atlético Paranaense e Corinthians no Campeonato Brasileiro. 5 vitórias do Atlético. Valdson. Daí o Rincon. Tocou, estava tentando uma tabela. A bola não voltou do Marcelo Ramos. E o Marcelo Ramos perdeu a bola. Novamente, Marcelo, as poucas vezes que foi acionado, não teve um bom aproveitamento. Está muito mal o Marcelo Ramos. Bruno Lohan se confirmando aí pra gente, Bruno. Zé Carlos está no jogo, fazendo a sua estreia no Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. Tem a 13, está no lugar do Renato com a 6. E o Wendel está indo embora com a 5 para a volta do Piá com a 15. O Piá que ficou afastado durante algum tempo, treinando em separado para, segundo o Oswaldo, readquirir forma física. O Piá reaparece no Corinthians com a 15. Se sentiu aí pelo áudio, né? A torcida do Corinthians não gostou não, tá xingando o Oswaldo Oliveira. Ele tirou um jogador que é marcador, o Wendel, mas é um jogador com muita disposição física, né? Um jovem que pode ser interessante. Eu, por exemplo, não vejo um bom rendimento, como eu disse, do Marcelo Ramos, do próprio Rincon, jogador que a gente vê que está praticamente andando em campo, está errando passes. Talvez eu tiraria o Rincon.
Agora, tem que mudar alguma coisa, porque tá difícil, continua a mesma coisa. Tem a posse da bola, mas nada de objetividade. Então não adianta, tem que fazer alguma mudança. O Oswaldo Oliveira. Mexeu aí na passagem de 11 para 12 minutos desse segundo tempo. Olha o Marcão brigou e ganhou, tocou pro Ilan, da trave a bola do Ilan. Esse Marcão, o ala do Atlético Paranaense, ele é muito forte, né? Ele ganha todas as divididas. É um jogador de poucas qualidades técnicas, né? Mas é realmente muito forte. Olha o lance aí, ó. O Ilan com o biquinho da chuteira, estava meio de perfil ali, né? O Ilan, e aí o Rincon, ó. Agora eu vi uma dividida do Valdson, que não pode ser dividida dessa forma. O zagueiro tem que dividir forte na jogada. A forma como ele perdeu a bola ali para o atacante do Atlético foi uma coisa incrível. Corinthians com 11 jogadas aéreas contra 3 do Atlético Paranaense. Jota. O Renato que saiu, cruzou 9 bolas na área, levantou 9 bolas na área. Pois não, Pérez? Devil Cup mandou os reservas do Atlético para o aquecimento, entre eles o Pingo, que até uma semana estava no Corinthians e disse que iria passar informações para o Levir ajudar o treinador. Olha que bola do Jadson ali, Dagoberto está no lance, está tentando sair da marcação, foi derrubado. Foi derrubado ali o Dagoberto pelo Betão. Bola parada extraordinária para a equipe do Atlético Paranaense. Você vê dentro da meia-lua. Olha o lance aí, ó. Falta do Betão no Dagoberto. Vamos ver quem é que bate agora. O Fábio Costa já sentiu o peso dessa barra aí, né? Veja por outro ângulo aí a falta. Nenhuma dúvida na falta do Betão. O Corinthians cometeu 12, o Atlético já cometeu 14. E o Fábio Costa tá lá. A barreira tá praticamente em cima da linha da pequena área, um pouco mais à frente, pela proximidade. E os jogadores do Atlético ainda conversam ali para ver quem é que bate. Me parece o Jadson vai ser o encarregado. É ele mesmo. Vai autorizar o Márcio Rezende. Está 3-0 para o Atlético Paranaense. Aí o Jadson, você viu ali. Ele vai lá para corrigir a barreira, que a barreira deu aquela andada, né? Aquela tradicional andadazinha. Foi um pouco à frente. Que chance espetacular tem o Atlético Paranaense. Jadson bate. Gol! O Atlético faz 4-0 no Corinthians aqui no Pacaembu com 15 minutos do segundo tempo. Que batida, Leiva. Aonde ele colocou a bola? Aí não tem jeito não. Então, 4-0, começou o segundo tempo, o Atlético também, como no primeiro, aquele time matreiro que fica atrás, volta para o seu campo, esperando a hora certa e facilitou mais uma vez o Corinthians e está aí pintando a goleada. A torcida começa a gritar, queremos jogador, 4-0 para o Atlético Paranaense, está aí a galera corintiana. E o torcedor do Atlético Paranaense, evidentemente, quase nem acredita, né? Ganhar do Corinthians, tudo bem. Ultimamente só tem dado isso. Mas 4-0 aqui no Pacaembu. Ilan. Esse é o Fernandinho. Bateu pro gol, Fábio Costa. A bola passou pelo Bruno Lance. Chegou no Jô. Lance bom, tocou para dentro. Passou pelo Marinho, passou também pelo Marcelo Ramos essa bola. A bola não tinha direção certa, tinha que tocar na frente para o jogador, tocou atrás. Jota. Oi, Pérez. Ilan não tá legal, vai sair do jogo daqui a pouquinho. Foi naquela bola que ele chutou na trave, que o Rincon estava por trás, e o Rincon acabou atingindo o Ilan. Me lembro bem desse lance, quando o Ilan chutou e a bola bateu na trave. A torcida tá chamando o time do Corinthians de pipoqueiro, hein? Falta agora do Bruno Lança. Lá em Belo Horizonte continua 2-0 para o Cruzeiro. 5 finalizações do Atlético. 4 gols e uma bola na trave. Aproveitamento melhor do que esse.
Olha o torcedor invadindo, foi pra cima do Fábio Costa. E o Fábio Costa vai pra cima dele. O Oswaldo entrou em campo, a polícia também, os seguranças, o Rubinho, Rogério e Rincon vão chegando ali pra tirar o Fábio Costa, na verdade, que quer pegar o torcedor, viu? Não gostou não, o torcedor pegou o Fábio Costa pelas costas. Aí o Fábio Costa, Oswaldo Oliveira agarrou ali o Fábio Costa. O torcedor foi agarrado, o Rogério foi lá para dar uma bronca no torcedor. Oswaldo conversa ali ao pé do ouvido com o goleiro. O Rubinho também foi lá conversar com o Fábio Costa. O goleiro reserva, o Rubinho. O torcedor vai sendo retirado agora pelos policiais e aplaudido até para alguns jogos. E a torcida volta a gritar o nome do Rubinho. E a torcida aplaudiu esse torcedor quando ele está passando aqui pelas cadeiras cobertas aqui do Pacaembu. Se isso pudesse ajudar em alguma coisa o time do Corinthians, né? Mas não, ao contrário, só prejudica. Jota. Oi, Pérez. Enquanto isso, deu tempo do Levi Cup conversar com o Denis, camisa 18, que vai entrar agora na partida, no lugar do Ilan, que sai com a 9. Estamos vendo aqui o Denis, número 18. Machucado, sai Ilan. Isso acontecendo agora com 18 minutos. Levantamento para a área. Coelho. Bateu na bola o Marcão. Rincon. Gritando agora, tem que ser homem para jogar no Coringão. É o que está dizendo aqui a torcida do Corinthians no Pacaembu. Eurocopa no Sport TV a partir de junho, a partir do dia 12, a Eurocopa, fase final da Eurocopa. No Sport TV, todos os jogos, 31 jogos ao vivo de Portugal. Bateu o Jadson. Se o clima é bom no Corinthians, o Rincon é um dos jogadores mais nervosos, é o que mais grita, tá xingando todo mundo aqui no campo, o capitão da equipe do Corinthians. Tá xingando todo mundo, mas não tá correndo mais, né? O Leivinha fazia essa observação agora há pouco. Acabou o gás do Rincon, é isso, né, Leiva? É, justamente. É um jogador que para a segunda etapa tá mal no jogo. Não tá tendo um bom aproveitamento. Já errou 2 passes incríveis, aqueles passes que são mais fáceis, que é só tocar sozinho. Então não tá realmente tendo um bom aproveitamento. Poderia ser ele o que pudesse sair. Agora, a entrada do Zé Carlos eu acho importante. Eu acho que foi uma grande contratação. Claro que ele está chegando agora, mas é um jogador que pode ser muito útil para o Corinthians. Marcão. Não só como lateral esquerdo, mas como meia esquerda também. E é uma posição que o Corinthians não tem no momento. 5 passes errados do Rincon na partida. É o que mais errou, juntamente com o Renato. Tá aí o Marcão. Bola fica tranquila para o Fábio Costa. Passamos de 20 minutos. Lá em Belo Horizonte continua 2 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. Logo mais tem o troca de passes com Luiz Carlos Júnior. Roberto Assaf, Alex Escobar. Os repórteres do Sport TV e Premier nos vestiários. A repercussão, o desdobramento da rodada de fim de semana do Brasileirão. Vai tocando o Corinthians. Valdson. Vem a bola aqui para o Zé Carlos. Rincon. Betão. Veja aí a galera corintiana. O Coelho tentou escapar lá pela direita. Acabou sofrendo a falta lá o Coelho. Falta do Marcão. Ainda o Coelho. Rogério. Marcelo Ramos. Rincon. Zé Carlos. Bateu para dentro da área. Tira dali o Marinho. Lateral para o Corinthians com o Zé Carlos. Veja aí o Rincon caminhando em campo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do São Paulo. O gol do Gabriel lá no Mineirão. Jota. Oi, Pérez. Aproveitar para ouvir o Ilan aqui um segundinho. Uma pancada realmente nas costas. Ilan, que tipo de... Vamos ver essa jogada de ataque aí do Corinthians. Que tipo de fragilidade vocês sentiram na defesa do Corinthians? Por que o Atlético conseguiu marcar tantos gols? Eu
Acho que pela velocidade do contra-ataque, nossa, e pela movimentação, né? A gente sempre quando consegue puxar o contra-ataque tem mais de 3 opções e isso facilita um pouco. Muito obrigado. Fechar o caixa. Vamos lá, Bruno. Pouco mais de 6.300 torcedores hoje, dos quais 5.790 pagaram ingresso para uma renda bruta de R$ 75.566. Dagoberto. Vai chegar o Jadson de novo, olha lá. Chegou, dominou, se arrumou para bater. Ficou difícil para ele tomar a bola dele. Completando, Bruno. Só para completar, então, desses R$ 75.566, sobram R$ 4.975,06. Esses são os descontos para poder jogar no Pacaembu. Rincon. E se o Corinthians não se preocupar com a marcação do contra-ataque do Atlético, pode tomar mais gols ainda, porque agora não tem o Wendel, que era aquele jogador que marcava mais ali, que ficava à frente da zaga. Então o time vai começar a ir para frente. Agora, não sei se está tão bem disposto o Atlético, talvez já esteja satisfeito com os 4-0, então procura se defender mais agora com essa pressão do Corinthians. Sport TV, Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Vem aí a Eurocopa no Sport TV a partir de junho. Todas as 31 partidas das finais da Eurocopa serão transmitidas pelo Sport TV a partir do dia 12. O Corinthians desarmou 10 vezes, o Atlético Paranaense 14. Você estava vendo ali o Levir Coupe. Vitória extraordinária, vai conseguindo aqui o Atlético Paranaense. 4-0 no Corinthians. Rincon. Valdson. Zé Carlos. Rogério. Manda a bola para o Coelho. Coelho recebeu. Vai para cima do William. Buscando lá o fundo, o William com ele, caiu o Coelho. Márcio Rezende achou que o lance foi limpo, foi normal. Eles voltarão a se enfrentar, né? Corinthians e Atlético Paranaense no dia 12 de setembro, lá na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Já pelo retorno, então, evidentemente. Rincon. Lançamento lá, deu uma patinada ali o jogador do Corinthians, né? O Jô sentiu o ombro e a bola é tranquila para o goleiro Diego. Nessa segunda-feira tem a Liga Futsal, Jaraguá do Sul e Vasco, 7 da noite, ao vivo, do Sport TV. A torcida do Corinthians de costas para o jogo. Aí o protesto da torcida corintiana, olha aí. O pessoal não está vendo o jogo. Marcado ali o Dagoberto. Lembrando que neste momento o Criciúma está liderando o Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos. Depois São Paulo, depois o Internacional também com 14 pontos. Figueirense com 13. Coelho. Futebol catarinense que já teve o Figueirense liderando o Campeonato Brasileiro na segunda rodada e também na terceira rodada, né? Pode fechar agora a 7ª rodada com o Criciúma líder. O Goiás foi líder na primeira rodada, Figueirense segunda e terceira, Ponte Preta na 4ª rodada, São Paulo na 5ª e na 6ª. Marcelo. Piá. Esse é o Denis. Jadson. Coloca na frente. Vai lá o Dagoberto. Aí os passes errados, 34-26. Perigo, a bola passou, escanteio. E o Jadson estava querendo fazer mais um, Leiva.
E agora com a entrada do Denis, que é um garoto também, inclusive foi até convocado para a seleção sub-20, garoto também das equipes de base do Atlético, muito rápido, muita velocidade, e vai continuar assim, segurando ali atrás tudo isso, no contragolpe vai tentar o 5º gol. Terceiro escanteio para o Atlético Paranaense. O Corinthians já bateu 7. Jadson colocou na área. Olha lá, Fernandinho recebeu a bola, girou o corpo e pôde até finalizar o Fernandinho. E a defesa do Corinthians só cercando. Não, e se vai em gol, o Fábio não pegava, porque ele estava encoberto ali pelo jogador corintiano. Marcão. Bruno Lohans. Qual é a chance do Oswaldo Oliveira deixar o time? Se depender da torcida, todas, viu? Porque o pessoal não fala. Atenção aí. Olha o Denis ali, ó. O pessoal não para de sugerir isso ao Oswaldo de Oliveira aqui atrás do banco de reservas do Corinthians. Mas muito já se falou na queda do Oswaldo, principalmente quando o Leão estava desempregado, que o Leão poderia assumir a equipe do Corinthians. Agora, com o Palmeiras já sem técnico, caso o Corinthians também fique, vai ter que ver quem é que tem no mercado primeiro para ver se pode demitir o Oswaldo também, né? É. Chega na bola, Fabiano. Os times paulistas nesta rodada, nós tivemos o São Caetano que ganhou, né? Ganhou do Vasco 3-2. Palmeiras ganhou do Santos, aí um choque doméstico. Ponte Preta ganhou do Paraná e o Guarani perdeu do Juventude. E aqui o Corinthians vai tomando de 4 do Atlético Paranaense. Dos times paranaenses na rodada, o Curitiba perdeu para o Atlético Mineiro ontem 1-0. O Paraná perdeu para a Ponte Preta 1-0 hoje. E aqui o Atlético vai goleando o Corinthians. Rincon. Rogério. Aí o Betão. Marcelo Ramos. Derrubado. Depois do futebol tem o troca de passes. Depois de Corinthians e Atlético Paranaense, Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro vai derrotando o São Paulo 2-1. Você está vendo aí a falta cometida pelo Marcão. E o goleiro Diego. Já Rodrigo no Corinthians. Tem bola para a área do goleiro Diego do Atlético Paranaense. É o Coelho. Avançou todo mundo. Sport TV Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 2 da tarde, Arena Sport TV com Kleber Machado e convidados. Olha, Jota, o Oswaldo fez sinal, o Rodrigo veio num pique danado e não era ele, viu? Não? Não era, acabou voltando. Mudou de ideia o Oswaldo. Ou então o Rodrigo que se precipitou e acabou saindo antes. Quem vai para o jogo é o Bobô da equipe do Corinthians. Gil tocou para o Rogério. Deu uma avançada ali o Rogério, tentou tabela com o Gil. Marcão na bola. Escanteio. É o Gil quem sai no Corinthians. Terceira e última alteração do Oswaldo. O Bobô 18. Tá indo embora o Gil com a 10. Gil que não marca há mais de 6 meses com a camisa do Corinthians. Tá aí o 18 para entrar, que é o Bobô. E outra vez se manifesta aqui a torcida do Corinthians. E agora com a saída do Gil. Quase 7.000 pessoas aqui no Pacaembu. Tá entrando aí o Bobô. Escanteio para o Coelho. Tirou Fernandinho. Zé Carlos. Marcelo. Piá tá por ali. O goleiro vai buscar essa bola. Chegou primeiro ali o Jô. Que perigo! Quase que ele faz o gol. Escanteio, a bola desviou. Nessa ele fez um bom giro, né? É difícil, uma jogada difícil para virar ali. Essa falta que você viu ali do Jadson, número 10, ele tomou cartão, hein? Cartão para o Jadson, número 10 do Atlético. Ó, aí na imagem recuperada. E o Corinthians tenta. Escanteio de novo. Bateu o Bobô e a bola desviou. De novo a bola vai para a área. Saiu ali. É outro escanteio. Já Levi Coupe vai mudar 2 vezes.
Corinthians com 11 escanteios contra 3 do Atlético. Bateu Zé Carlos. Vem a bola para o Rincon. Estava tranquilão ali no meio do campo. Levantou. Levanta mal. Vai voltar para ele, não. Agora é o Betão. Na direita para o Coelho. Saiu a bola. O assistente lá, o Vairan Silva Rosa, deu. O Corinthians vai viver agora das bolas alçadas da área com a entrada do Bobô, né? Porque... Mais um torcedor, os hein? atacantes, Mais um torcedor, hein? O Márcio ainda não percebeu que tem um intruso aí. Tem um invasor aí, ó. Tem um que tá solto, hein? Tem mais, hein, olha lá. Mais de um. Tem mais. A gente entende o desespero do torcedor, tudo bem, mas não pode, né? Não pode estragar o espetáculo. Essa é aquela bola que o Bandeira deu a saída, ó. E que o Coelho jurou para ele que ela não saiu. O torcedor não pode fazer isso, né, Leiva? Eu acho que a vaia se justifica, o torcedor vaiar a sua equipe que não está jogando absolutamente nada, né? Mas essa entrada em campo não dá nada favorável à equipe, entendeu? Isso certamente vai complicar para o Corinthians, o mando do Corinthians, e o Márcio Rezende vai relatar essas invasões aí, claro, pode prejudicar o Corinthians, é evidente. O tribunal tem agido com tanta austeridade, né? Com tanto rigor, que numa dessa o Corinthians perde o mando de campo, ou vários, né? Corinthians que joga contra o São Paulo na próxima rodada, é o clássico, muito provavelmente no Morumbi, já que o mando é do São Paulo, e depois vai a Goiânia, pega o Goiás, também fora de casa. Jota. Pérez. Portanto, mundo do Atlético, estão saindo o Macão, camisa número 6, e o Jadson, camisa 10, autor de 3 gols, para as entradas do Rogério Correia, do zagueiro Rogério Correia, e também do Pingo. Camisas 14 para o Rogério Correia e 15 para o Pingo. Vai mexendo, portanto, o Levir Coupe. Vai fazendo as alterações aí. O Jadson tomou um cartão agora há pouco, está indo embora. Você está vendo aí o número 15, o Pingo, que até outro dia estava aqui no Corinthians. E o Atlético Paranaense já vai contabilizando mais 3 pontos, mais 4 gols aí na sua artilharia. Tinha 5, né, até esta rodada, vai para 9, sofrendo 5. Uma vitória que acabou sendo tranquila do Atlético Paranaense, não, Leiva? Muito tranquila, né? Agora a entrada do Rogério Correia, ele vai botar 3 zagueiros ali. Né? Saiu o Marcão, Pingo, ex-corintiano. Olha a torcida, briga com a polícia, hein? Também. Que é um jogador de marcação, o Pingo. Então fica muito tranquila a situação do Atlético. A torcida do Corinthians vai pro combate com a polícia, hein, Jota? E a gente projeta também, olha aí, ó. E a gente projeta também, tristemente, lamentavelmente, o que poderá acontecer lá fora, né? Quando a torcida do Corinthians estiver indo embora com toda essa revolta. Zé Carlos levantou. O policiamento vai ter que ter uma atenção redobrada agora na saída do jogo, nas imediações aqui do Pacaembu, no metrô, porque a torcida corintiana está muito brava, está muito revoltada. E aí muita coisa terrível pode acontecer. Tomara que não. Olha o Piá. Marcadíssimo ali o Marcelo Ramos. Rincon. Lá em Belo Horizonte continua 2 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. Bobô. Tira Fabiano. Rogério. Coelho. Chegou Marcelo Ramos. Escanteio para o Corinthians. Jota, agora sim vai entrar o Pingo. Tava esperando o Levi Coupe para ver se o Dagoberto ia estar legal, né? Porque os médicos, o massagista e o médico estavam atendendo o Dagoberto. Então agora sim confirmando a alteração, Jadson, camisa 10, saindo para a entrada do Pingo com a 15. Tá saindo aí o Jadson. Jadson marcou 3 gols nessa partida. O outro foi do Dagoberto. A bola fez a curva e saiu. Tiro de meta para o Atlético. Sport TV, Premier Esportes no Campeonato Brasileiro.
Daqui a pouquinho tem o troca. Luiz Carlos Júnior, Roberta Saf, Alex Escobar. Os repórteres Sport TV e Premier, os gols pelo Brasil. Daqui a pouco. Você que está acompanhando no Premier está convidado, então logo termina aqui a partida, a passar para o Sport TV para ver o troca. Denis. Bateu na bola, Raulen. E bateu muito mal. Jota. Diga, Pérez. Rapidamente pegar uma palavrinha aqui do Jadson que está saindo. Jadson, uma vitória, além do Atlético estar invicto agora 5 partidas, uma vitória importantíssima para vocês no campeonato, na classificação, né? Com essa vitória aí de hoje, a equipe vai dar um grande salto na tabela, né? E vai ser muito bom para nossa equipe. Aí é só pensar no Cruzeiro lá em Curitiba. Palavra do Jadson. Raulen. Bateu mal de novo o Raulen. Com essa vitória, o Atlético Paranaense vai para 7 jogos sem perder para o Corinthians, com 6 vitórias e 1 empate de 1998 para cá no Campeonato Brasileiro. E a vitória é indiscutível, né? O Atlético muito bem, fez o jogo certo, o Levi foi feliz na disposição tática da sua equipe, de esperar no seu campo a equipe corintiana e no contra-ataque com jogadores rápidos, e o destaque de hoje foi o Jadson com 3 gols, o próprio Dagoberto também faz uma grande partida, e a gente vê a impotência da equipe corintiana, né? E não chega, não adianta você colocar 3 atacantes, como é que a bola vai chegar nos atacantes? Se não existe uma ligação, não existe um equilíbrio entre as partes, entre defesa, meio de campo e ataque. Então fica difícil realmente a gente ver o Corinthians um time impotente nessa partida com o Atlético. Coelho tentou uma tabela, tira dali Fabiano. Passamos de 40. Momentos finais também lá no Mineirão. O Cruzeiro vai fazendo 2-1 no São Paulo. Cruzeiro com a estreia do técnico Emerson Leão. Betão. São Paulo que está jogando lá, mas está de olho no jogo lá de San Cristóbal pela Libertadores contra o Táchira. Jogo da volta. Primeiro jogo 3-0 para São Paulo. E o jogo de volta no meio de semana. Rogério. Marcelo Ramos estendeu a jogada para o Coelho. O Corinthians está acentuando, né, o seu saldo negativo nesse Campeonato Brasileiro. Marcou 7 gols. Está tomando 18. É isso mesmo, Bruno? Exatamente. 7-18. Fernandinho, mais um. Gol! Dagoberto. 41 do segundo tempo. Fernandinho viu o Dagoberto lá na pequena área. Passe açucarado. E o Atlético Paranaense faz o 5º gol. E com muita tranquilidade, né? Os jogadores do Corinthians acompanham o que? A linha da bola e se esquece de quem está ali. Esqueceram de marcar o Dagoberto, que estava sozinho. É o desespero corintiano. E não é mais isso, né, Jota? Então vamos acrescentar mais um gol aí nessa conta da defesa do Corinthians. Né? É isso aí. Bom, e o Atlético faz em um jogo, né? Faz hoje o que tinha feito nas 6 rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro. Tinha feito 5, acrescenta mais 5. São 10 agora no total do ataque paranaense. Está indo para 11 pontos o Atlético Paranaense. O Palmeiras foi a 11. O São Caetano também foi hoje a 11 pontos. O Fluminense tinha 9, foi a 12 com a vitória sobre o Flamengo 2-1. Logo mais no troca você vai ver toda a classificação, como ficou a classificação após 7 rodadas do Brasileirão. Vai ver todos os gols, os vestiários. Daqui a pouco no troca de passe, com a apresentação do Luiz Carlos Júnior. Ironicamente, agora a torcida do Corinthians vai gritando olé na posse de bola do Atlético. Momentos finais aqui, momentos finais também lá no Mineirão. Cruzeiro 2, São Paulo 1. Rogério.
São Caetano ganhou do Vasco 3-2. Palmeiras fez 4-0 no Santos. Fluminense de virada 2-1, né, no Fla-Flu. Criciúma ganhou do Vitória 2-0. Ponte Preta ganhou do Paraná lá em Curitiba, no Pinheirão, 1-0. E o Juventude ganhou do Guarani lá em Caxias 2-0. Na estreia do técnico Zete pelo Guarani. (43). Bateu na bola o Raulen. Lateral para o Atlético. Ó, Márcio Rezende. Se não se vira rápido ali, né? Se não é esperto. Tá marcando ali o Zé Carlos. Portanto, o Corinthians tem o clássico na próxima rodada, no próximo domingo lá no Morumbi, vai pegar o São Paulo, e o Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro lá na Arena. Também no domingo. Chega bem ali o Fabiano. Vai terminar o jogo lá em Belo Horizonte. 2 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. Está caindo o único invicto, né? O último invicto, São Paulo, está caindo no Brasileirão, perdendo para o Cruzeiro 2-1. Mais 2. Mais 2 aqui. Portanto, não tem mais invicto nesse Campeonato Brasileiro. Como temos 3 equipes que ainda não ganharam. Flamengo, Paysandu e Botafogo. Depois de 7 rodadas. Sai jogando o Marinho. Você que estava acompanhando o Cruzeiro e São Paulo, agora tem os momentos finais aqui no Pacaembu. 5-0 para o Atlético Paranaense. Lateral para o Corinthians, está aí o Márcio Rezende nessa imagem recuperada. Pedindo ali os 2 minutos. Daqui a pouco tem o troca, hein? Para você ficar sabendo tudo o que aconteceu na rodada do Brasileirão nesse fim de semana. Daqui a pouquinho com Luiz Carlos Júnior, Roberto Assaf, Alex Escobar, já já. Rogério. Bateu de primeiro piá. Coelho. Goleada do Atlético Paranaense em pleno Pacaembu. Vai mantendo aí essa escrita, né? Há 6 anos que o Corinthians não ganha do Atlético Paranaense. E nos últimos 6 jogos, 6 vitórias do Atlético em cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Doutor Marinho completou Raulen. Aí o Denis. Nós vamos a 47 aqui, portanto falta pouco para terminar. Falta pouco para terminar a rodada de número 7 do Brasileirão. Tem novo líder, hein? Daqui a pouco você vai ver no troca. Betão. Fábio Costa manda para frente. Márcio Rezende já olhou ali para o relógio. William. Vitória maiúscula da equipe do Atlético aqui sobre o Corinthians. Goleada em cima do Corinthians. O Atlético Paranaense vai para a sua 3ª vitória nesse Campeonato Brasileiro. Com 2 empates e 2 derrotas. Como é importante o bom aproveitamento, né, que teve o Atlético hoje, né? Mesmo sem ter a posse de bola, mas as oportunidades que tinha para concluir, teve um êxito incrível e foi realmente um show de bola, podemos dizer, principalmente do Jadson e da Dagoberto. E aí o Márcio Rezende apita, termina o jogo, goleada do Atlético Paranaense sobre o Corinthians, 5-0, e a revolta da torcida corintiana aqui no Pacaembu. Bruno e Pérez. Rogério, o que dá para falar? Sim, acho que não temos que falar nada, nós temos que ver onde nós erramos. Acho que nós temos que um pouco mais de vergonha na cara, porque uma equipe como o Corinthians, não desprezando a equipe do Atlético, tomar 5 dentro de casa, alguma coisa está errada. Temos que repensar em muitas coisas aí para prosseguimento da competição. Depois da recuperação que vinha, a eliminação da Copa do Brasil, hoje 5 dentro de casa com torcida invadindo o campo e tudo, é difícil, né? É complicado, nós sabemos que a partir do momento em que nós não conseguimos render, a pressão vai vir. Senão nós temos que jogar em time pequeno. Se não souber administrar esse tipo de pressão agora,
acho que nós não podemos vestir a camisa do Corinthians. Tá aí o Rogério Pérez. Dagoberto está falando por aqui. Vamos ouvir o atacante do Atlético que fez 2 hoje. A equipe deles, que tem excelentes jogadores ali, e infelizmente acho que as bolas que sobraram nós conseguimos colocar lá para dentro. Dagoberto, vocês tiveram problemas também, trocaram de treinador, quer dizer, vocês já viram isso muito de perto esse ano, né? Com certeza, acho que depois do título, acho que 2001, 2002, 2003, não foi anos bons para nós, acho que... Mas colocamos sempre o pé no chão, sempre trabalhando para melhorar, e graças a Deus esse ano estamos colhendo os frutos aí e conseguimos uma excelente vitória hoje. Bom, por que é que o Atlético conseguiu fazer tantos gols, Dagoberto? Qual foi a principal fragilidade que vocês puderam observar no Corinthians? Não digo fragilidade, acho que marcamos. E quando você marca, sobra espaço também. Acho que eles saem e você sai no contra-ataque, acho que... E as bolas que sobraram, nosso time teve a capacidade de colocar para dentro. Para ser justo também, o Atlético não perdeu gols praticamente aqui hoje, né? Pôs para dentro. Acho que foi importante, acho que nos jogos difíceis sobram poucas chances, e as que sobram